Olá, pessoinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Kelly Oliveira, maquiador profissional, e nós vamos aprender a fazer essa maquiagem com a aplicação de glitter sem utilizar o fixador. Então, a minha pele já está preparada. Vou estar aplicando agora esse hidratante da Nivea, que ele é apropriado para maquiagem. Inclusive, a minha pele é oleosa, então eu tenho que usar o hidratante que seja absorvido mais rápido na minha pele. Então, eu vou aplicar esse hidratante. Passo primeiro o pincel língua de gato, espalhando por todo o meu rosto. E logo em seguida, eu vou também, para maior absorção, estar espalhando esse hidratante também com as mãos. Eu utilizo o meu dedo anelar, porque o indicador ele é muito pesado. Então, como tem que ser uma aplicação mais suave, eu utilizo o dedo anelar. Eu vou consertar a minha sobrancelha, que inclusive eu preciso ajeitar um pouco ela, remover os pelos. Estou utilizando essas três sombras de sobrancelha, porém esse trio eu só vou estar utilizando duas sombras, que é a mais escura e a média. Eu vou só mesmo acertando a minha sobrancelha, os pontos onde eu preciso camuflar alguma falta de pelo. Estou utilizando o primer HD da Maxi Love, vou estar espalhando nesse meu rosto. E enquanto ele está assentando e fechando os meus poros, eu vou fazer os olhos. Eu estou utilizando um pincel quadrado fino e essa paleta de corretivo da Ruby Rose para pele negra, o Light 2. Então, eu vou aplicando primeiro abaixo da minha sobrancelha e espalhando esse corretivo em toda a extensão da minha pálpebra. Como eu tenho uma veia aparente na cor esverdeada bem no canto da minha lacrimal, então eu também espalho em cima dessa parte. Faço a mesma coisa nos dois olhos e com um queijinho eu vou esfumando toda a extensão dessa minha pálpebra, para que não fique o corretivo tão pesado quando eu for aplicar a sombra. Então, depois que eu terminei de esfumar, eu já estou com o olho preparado e vamos fazer o segundo olho. Primeiro eu vou iluminar com uma sombra clara abaixo da minha sobrancelha, com essa paleta da Beauty Glaze. Eu vou começar o meu primeiro esfumado com esse marrom, que não é um marrom muito escuro, ele já é um marrom mais claro. Então, vou estar aplicando com um pincel de cerda bem macia de primeiro esfumado, em formato C, e esfumando tanto em movimento zigue-zague quanto em movimento circular, porque eu quero que essa sombra ela chegue até próximo da minha sobrancelha, porque vai ser a sombra de esfumado. Eu vou para uma segunda sombra que é um pouco mais escura, com um pincel de cerda um pouco mais durinha e menor. Eu vou aplicando somente na minha linha do côncavo, que é aonde eu quero que apareça que o meu côncavo é um pouco mais profundo. Como o meu olho ele é grande, então eu não preciso colocar muito acima. Então, eu posso somente abrir os olhos e fazer essa parte funda me guiando pelo meu côncavo. Pego o terceiro pincel de aplicar sombra, de esfumar, e eu pego uma sombra bem mais escura, no caso é um marrom bem mais fechado. Eu aplico somente no final desse meu côncavo. Logo em seguida, eu pego aquele meu primeiro pincel de esfumar, com um pouco da primeira sombra que eu apliquei para esfumado, e vou dando leves batidinhas e espalhando um pouco para tirar a marcação. Essa minha sombra líquida da Stila, então eu vou passando essa sombra líquida que ela já tem um pouco de pigmento, eu vou passando na extensão da minha pálpebra onde eu não passei nenhuma sombra nela. Então eu vou espalhando bem. E logo em seguida eu vou pegar um pincel que não seja tão fofinho e eu vou somente nas bordas
dando leves batidinhas para estar esfumando. Eu vou pegar um pincel de cerda fofa e bem macia e esse pigmento, que é um furta-cor, mais puxado para o perolado, e vou aplicando de forma aleatória nos meus olhos enquanto não secou essa minha sombra líquida. Por isso que eu não estou utilizando fixador de glitter e nem fixador de pigmento. Logo em seguida eu vou para fazer o meu delineado. Eu estou utilizando o pincel 000 da Hello Mini e eu começo primeiramente fazendo o delineado na minha pálpebra. Então, com bastante precisão, eu vou trabalhando com pouco produto e primeiro eu faço uma linha fina e depois eu vou engrossando essa linha até o final do meu olho. Logo em seguida eu pego um pouco mais de produto e eu vou traçar uma linha em diagonal. E para que eu consiga fazer essa linha em diagonal, eu meço mais ou menos um dedo entre a ponta da linha que eu vou fazer e o finalzinho da minha sobrancelha. Depois que eu traço essa linha em diagonal, eu traço uma segunda linha em direção ao meio do meu olho e depois eu vou preenchendo esse delineado. Coloquei os cílios postiços, eu vou usar essas duas bases da Pausa para Feminícia. A primeira é cor 4 e a segunda é a linha hipoalergênica número 3. Como a 4 fica um pouco escura e a 3 já fica clara, então eu faço a misturinha das duas. Pego um pincel língua de gato fino e eu vou primeiro ajeitando a parte de cima da minha sobrancelha, deixando bem certinho. Não sei se vocês perceberam, mas eu não gosto de usar o corretivo, porque eu acho que ele fica muito artificial, então eu gosto assim mais natural. Então eu prefiro não utilizar o corretivo. Pego aquela minha primeira esponjinha e eu vou dando leves batidinhas na entrada dessa minha sobrancelha só para ficar com um aspecto mais esfumado. Pego meu pincel, kabuki, pata de cavalo e silicone de base. Primeiro eu passo o silicone de base no meu rosto com essa misturinha de base e logo em seguida eu vou dando batidinhas com o meu pincel kabuki, pata de cavalo. E eu faço esse mesmo procedimento por toda a extensão do meu rosto, aplicando com a base com silicone e logo em seguida dando as batidinhas com o pincel kabuki, pata de cavalo. Terminando, eu vou secar essa base para eu poder começar a fazer a iluminação com o corretivo. Secou um pouco, eu vou usar o primeiro corretivo, que é o mais claro dessa paleta. Com o pincel língua de gato, eu vou iluminando somente onde eu quero que, quando a luz bata, ilumine. Então, é o centro do meu nariz, um triângulo invertido abaixo dos meus olhos, arco do cupido, que é acima dos lábios, e ponta do queixo. Pego o Beauty Blender, que é a esponjinha úmida, e eu vou dando leves batidinhas para estar esfumando esse corretivo. Então ele vai ficar bem espalhado. E eu faço por toda a extensão desse corretivo claro que eu utilizei. Não esquecendo que a gente só utiliza o Beauty Blender úmido para estar esfumando, não utiliza ele seco. Se você quiser utilizar produtos em pó, aí sim você utiliza o Beauty Blender seco. Pego o pincel chanfrado cheio de blush e eu vou começar o meu contorno. Eu estou utilizando o pó da Ludurana, o natural, se não me engano é o número 4. Eu vou estar deixando os produtos que eu utilizei na descrição do vídeo, tá? Para vocês estarem dando uma olhadinha lá. E eu vou também fazer esse contorno na entrada da minha testa. Não sei se vocês perceberam, mas a minha testa não é uma testa pequena, então eu não quero que ela fique muito aparente. Então faço também na minha mandíbula e pego um pincel que seja chanfrado um pouco cheio e eu vou fazer o contorno no meu nariz. Eu faço nas duas laterais. Primeiro eu vou marcar de leve,
Não utilizo muito pó para não ficar muito pesado. E depois que eu faço essa marcação é que eu vou esfumando. Percebam que eu não peguei mais produto. Eu só peguei um pouco desse mesmo pó da Ludurana, no caso o pó compacto, que eu fiz o meu contorno, e eu faço o mesmo contorno nas laterais e na ponta de baixo do meu nariz. Agora eu vou estar selando com esse pó BT da Bruna Tavares. E eu vou estar selando em toda a extensão do meu rosto, que eu fiz a iluminação e não passei o pó. Então, eu não preciso mais passar na área do contorno, eu vou passar somente na área de iluminação com corretivo. Agora, eu vou estar utilizando um pó da Paiô, é um pó solto, no caso é o mais claro. E eu vou estar selando um pouco abaixo desse meus olhos, no caso abaixo dos cílios inferiores, porque eu vou começar a esfumar os meus cílios inferiores. Então agora eu vou pegar a minha segunda sombra que eu utilizei para esfumar o meu côncavo, com o pincel cheio, mas de cerdas macias, eu vou aplicando essa sombra e esfumando abaixo desses meus cílios. Depois eu vou pegar uma sombra bem mais escura, no caso um marrom mais fechado, e eu vou estar aplicando com um pincel de precisão. Removo com o pincel de pó o excesso de pó que eu havia aplicado da Paiô. Logo em seguida, eu vou deixar a minha pele um pouco mais corada com esse blush da Natura. Eu aplico com o pincel chanfrado cheio, somente para deixar um ar mais corado. Não quero um blush muito pesado. Logo em seguida, eu vou fazer a iluminação com pó. Então, eu pego esse pincel da Macrylan de iluminar. E esse produto que eu estou usando é o iluminador da linha Vivai Rosé Glow. Eu vou aplicar acima das minhas bochechas, das maçãs do meu rosto, no caso. E eu vou trocar o pincel por um de esfumar menor, para deixar mais preciso a ponta do meu nariz, o arco do cupido, abaixo dos meus lábios e a ponta do meu queixo. Terminando, eu vou aplicar o batom. Esse batom é um nude autoral da linha Soul da Eudora. E eu vou aplicar na minha paleta. Vou pegar e aplicar com o pincel de lábio. Então, eu vou aplicar somente no centro do meu lábio, não indo para a borda nem para a linha do meu lábio, tanto o superior quanto o inferior, porque eu quero que fique um aspecto mais natural, um rosado somente no meio. Logo em seguida, eu vou estar aplicando um gloss também da linha Eudora. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo qual foi esse gloss que eu utilizei. E assim ficou a maquiagem, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é membro do canal, se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha e me segue nas redes sociais. Facebook é Kelly Oliveira, Kelly com I, Instagram @KellyMakeOliveira. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos e tchau!